Olá pessoal, olá, Direito Penal 1, professor Jonathan aqui falando. Pessoal, falando hoje para vocês, dando continuidade da nossa aula anterior. Na aula anterior nós fechamos os elementos do crime, de modo que agora eu quero trabalhar com vocês o artigo 14 do nosso Código Penal e me permita fazer a leitura. O artigo 14 diz o seguinte: diz-se o crime consumado, inciso 1, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Queridos, veja bem, o que eu quero falar com você hoje, e você precisa memorizar, é o seguinte: eu analisei a prova de vocês, muitas questões das que vocês não acertaram na prova objetiva é justamente por um pequeno detalhe. Às vezes se procura muito detalhe em uma coisa que não existe, e às vezes se procura muito detalhe em outras coisas que é para se entender como é. Então assim, tá claro, vocês estão fazendo a primeira prova de Direito Penal 1 agora, isso é normal. Eu acompanho, tem turmas aí que já está Direito Penal 4, tem turmas que eu acompanhei Direito Penal 1 que já estão em processo penal. A evolução é gradativa, mas lembre o seguinte: você precisa ler algumas coisas, outras coisas você precisa ler e memorizar da forma que é, porque as provas que vocês vão encarar, a prova seja de concurso, prova da OAB, seja qual for, dificilmente vai vir uma questão com uma linguagem que não seja técnica. Dificilmente vai vir uma questão que não vai tirar uma ou outra pergunta, ou melhor, uma ou outra palavra do artigo. Então assim, tiveram questões, teve uma questão mesmo de uma súmula que eu passei a súmula em sala, copiei a súmula integralmente e coloquei lá, e não sei porque muitas pessoas erraram. Outra questão, eu tirei uma palavra e coloquei outra no lugar, que daria um sentido totalmente o oposto, e acabou gerando isso aí. Claro que eu entendo que a dificuldade é grande até pelo sistema de aula que nós estamos tendo, mas um conselho a vocês, tá? Eu volto a dizer, é preciso você aprender não só marcar o X na questão, mas é preciso você conhecer o conteúdo e principalmente tentar absorver a máxima qualidade possível. Bacana? Então, vamos lá. Vai dizer que o crime está consumado? Quando é que o crime está consumado? Ora, queridos, o próprio artigo vai te falar que o crime está consumado quando nele estiverem reunidos o quê? Todos os componentes da sua definição legal. O que significa dizer para você o quê? Significa dizer para você que o crime será considerado consumado quando esgotar as 3 fases ali do crime e, obviamente, chegarmos na consumação. Então é quando você já tiver passado a cogitação, os atos preparatórios, iniciou os atos executórios e conseguiu finalizá-lo. Você finalizou todos os atos executórios e logrou o êxito naquilo que você queria. Então veja que o crime vai ser considerado consumado justamente quando você praticar todas as fases do crime e obtiver perfeitamente o quê? O êxito naquela sua conduta. Então veja agora, se você realiza todas as circunstâncias do crime, todas as fases do crime você faz, e no final o resultado não ocorre como esperado, aí nós podemos ter o quê? Aquela situação de uma tentativa. É bem verdade que alguns crimes não vai se precisar especificamente de um resultado para que ele seja consumado, mas isso são algumas exceções que nós vamos trabalhar posteriormente. O que eu quero que você compreenda é que, em regra geral, a princípio, em grande maioria, o crime ele vai necessitar ter esgotado todas as vias da sua fase, todas as fases terão que ser esgotadas para que possamos falar em crime consumado. Então veja comigo um exemplo de um crime, e aqui eu preciso te dizer o quê? Que esse crime é chamado crime material. Por que crime material? Porque em razão
do resultado, nós teremos algumas classificações. Então, me permita fazer para você a leitura daquilo que Rogério Sanches diz. Consumação assinala o instante da composição plena do fato criminoso, encerrando o intercrimes, última etapa desse percurso, não necessariamente composto de todas as 4 fases. Justamente por quê? Porque eu lhe disse que alguns crimes serão consumados, alguns crimes serão consumados, mesmo sem ter aquele resultado naturalístico. Isso aí nós vamos falar, o que nós vamos falar, que são os chamados crimes formais. Tá? Então, quanto ao momento consumativo, e é preciso que você compreenda da agora para frente, para você, deixa eu abrir o meu resumo aqui, prontinho, 1, 2, 3, cadê? Perdi? Não, tá aberto aqui. Então, o que eu quero que você compreenda? Que agora, da agora para frente, quanto ao momento consumativo, é imprescindível que você preste bastante atenção pelo seguinte: nós vamos falar em várias classificações de crime. Por exemplo, nós vamos falar em determinados crimes que se classificam a depender do tipo de dolo. Outro crime o crime vai ter uma classificação conforme o dolo, o crime vai ter uma classificação conforme o resultado, o crime vai ter uma classificação conforme várias situações. De modo que eu percebi na prova, na questão discursiva, que muita gente fez confusão entre a teoria do tempo, tá? Da teoria do tempo e entre a teoria do lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E foi uma mistura, uma salada. E eu acho que vocês precisam centrar da seguinte forma. Lembre, classificação do crime, aqui agora nós vamos falar a classificação do crime como o quê? Conforme a natureza dele, o momento consumativo dele. Ou seja, estou te falando aqui agora a classificação doutrinária do crime em geral, conforme o momento em que ele vai consumar. Por quê? Quanto à consumação, nós temos crime material, nós temos crime formal, nós temos crime de mera conduta, nós temos crimes permanentes, nós temos crimes habituais, nós temos crimes omissivos e nós temos crimes não omissivos. Então veja comigo agora o seguinte: é preciso que você atente para isso, que alguns crimes nós vamos falar que ele foi consumado e de repente não ocorreu aquele resultado naturalístico constante no tipo penal. E é isso que você precisa memorizar. Joia? Volta para cá e preste atenção na primeira situação que nós vamos trabalhar. Eu vou ler o conceito e vou trazer para você uma melhor explicação para tentar te ajudar assim dentro da minha capacidade. Vamos lá. Crime material ou de resultado. Primeiro, crime material ou de resultado. Me permita fazer a leitura. Nesses tipos, descreve-se a conduta e o resultado, exigindo para a consumação a efetiva modificação do mundo exterior. Bacana, vamos lá. O que é isso aqui? Cara, preste bem atenção. Crime material, ele vai precisar de quê? De uma modificação do mundo exterior. Um grande exemplo clássico, homicídio. Homicídio é um crime material, joia, não tem dúvida disso, crime material. Então o que acontece? Nós precisamos, para dizer que aquele homicídio foi consumado, de quê? Da efetiva morte. Então, imagine na situação, e aqui agora eu vou pegar o exemplo que foi mencionado na prova de vocês. Imagine na situação de que o agente recebe 1.800 e alguns tiros, ele recebeu 1.800 e alguns tiros, sendo que o tiro que vai causar a morte desse agente é um tiro que ele recebe na ponta da língua. Você sabe por que o cara costuma tomar tiro na boca, mas isso é outro detalhe. Então perceba, ele recebeu 1.100 e alguns tiros, sendo que um tiro foi na boca e esse tiro na ponta da língua veio calhar com a morte daquele agente. Ora, perceba comigo, por que é um crime material? Porque para dizer que o homicídio foi consumado, que aquele crime foi consumado, nós temos que ter o quê? A morte. É preciso que haja morte encefálica, que é a espécie de morte aceita pelo nosso Código Penal. Então eu vou dizer o quê? O agente morreu? Morreu. Em decorrência desses disparos? Foi. Então houve um homicídio. Perceba que aqui o resultado acontece, e vou pegar o ponto final do conceito aqui para você poder entender. Olha, efetiva modificação do mundo exterior. Ocorreu uma modificação. Aquele agente, há 30 minutos, há 1 hora, meia hora, há um tempo atrás, ele estava vivo. Há uma modificação. Ele recebe os disparos de arma de fogo, tem complicações e depois morre. Então veja, ocorreu algo diferente. De modo seguinte,
eu quero que você compreenda a seguinte situação. Nós temos crimes formais ou de consumação antecipada. Alguns doutrinadores falam formais, outros falam de consumação antecipada. O que eu quero te dizer com isso aqui? Vou te dar um exemplo só. Um exemplo dentre vários exemplos. Perceba comigo aqui o seguinte. Nós temos um crime de extorsão mediante sequestro. É o exemplo clássico que todo manual de direito penal traz. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime formal. Por quê? Perceba aqui que se você for pela literalidade, você fala, olha, extorsão mediante sequestro, extorquir, né? Então a gente começa a extorquir alguém pelo sequestro de outro, bacana. E se você for pelo senso comum, você vai acreditar o seguinte, a polícia conseguiu invadir o cativeiro e retirou a vítima e o agente criminoso não recebeu aquela vantagem. Meu querido, perceba o seguinte, essa linha de raciocínio vai te levar a errar a questão acreditando que seria uma tentativa. E na verdade não é. Não é pelo seguinte, porque nesses crimes formais, eu quero que você compreenda o seguinte, no crime formal basta a realização do tipo. E o tipo penal diz extorquir, extorsão, praticar. Veja que aqui o agente, vou fazer a leitura lá do artigo 159, deixa eu abrir rapidinho aqui o meu Código Penal, e nós vamos fazer a leitura do artigo 159 para fixar melhor essa explicação para você. Já passei demais aqui, 159, só um minutinho, vamos lá. 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. E aí, meu jovem, veja só o que o legislador vai dizer para nós aqui. Ele vai dizer para nós o seguinte, olha, o crime formal ou de consumação antecipada é uma norma penal que também descreve um comportamento seguido de um resultado naturalístico, mas dispensa a modificação do mundo exterior, contentando-se para a consumação com a prática da conduta típica. Então veja, o que eu quero lhe dizer? Se você observar, você vai acreditar que precisa o agente receber aquela vantagem para o crime consumado, mas não vai precisar. Por isso que nós chamamos ele de consumação antecipada. Não vai precisar modificar o mundo exterior. Aqui, né, as coisas de fora. O que precisa é que o agente pratique a conduta típica. Então veja que nos crimes formais, vou te dar um outro exemplo, é o crime de mediação para satisfação da lascívia. É você mediar alguém para satisfazer a lascívia de outrem. Veja, o crime aqui vai se consumar quando o agente induzir alguém a mediar, ou melhor, induzir alguém a satisfazer a lascívia, pouco independendo se o cara teve a lascívia satisfeita ou não. Então veja que nos crimes materiais, nós vamos dizer que ele foi consumado quando o resultado naturalístico acontecer. No crime formal, apesar de descrever um comportamento naturalístico, um resultado naturalístico, não precisa a ocorrência dele para que se tenha a consumação daquele delito. Então veja agora outra espécie de crime que nós vamos falar aqui agora, e aí eu quero que você compreenda, o crime de mera conduta. Crime de mera conduta é muito bacana. É um crime filé, um crime tranquilo de você compreender. É, por exemplo, o crime de violação de domicílio. É um crime que, por que de mera conduta? Porque esse crime vai se consumar com um simples ato realizado. O doutrinador diz o seguinte, tratando-se de delito sem resultado naturalístico, a lei descreve apenas uma conduta, consumando-se o crime no momento em que esta é praticada. Vou voltar lá no Código Penal e vou ler para você o artigo 151. Para que fique bem claro essa observação. Veja, o artigo 151 vai dizer, devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada a quem é dirigida. Na verdade aqui eu acabei falando com você o 151, mas na verdade é o 150. O 151 também é, mas vamos trabalhar o 150 que é o melhor exemplo que tem. Então vamos lá, invasão de domicílio. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Veja que o crime de invasão de domicílio
é um crime de mera conduta porque basta uma simples atividade. Ele é consumado na simples atividade. O que é que eu quero dizer com isso? Meu irmão, o agente invadiu a sua casa ou está permanecendo nela sem o seu consentimento, pouco importa se ele quebrar alguma coisa, se ele danificar alguma coisa, se ele subtrair ou se ele tentar contra a sua vida. O fato é que o crime está consumado quando ele ingressa na sua casa sem autorização. Então, ou seja, não precisa de mudança do mundo exterior, como a gente costuma falar, não precisa de uma modificação alheia, basta que ele ingresse sem a devida autorização aonde? No seu lar. Bacana? Vamos seguindo aqui. O outro crime, crime permanente. Crime permanente é aquelas condutas o quê? Vou ler para você. Nos crimes permanentes, a consumação se protrai no tempo, prolongando-se até que o agente cesse a conduta delituosa. É o 148, por exemplo, é o crime de o quê? Cárcere privado. O crime de cárcere privado é um crime permanente, por quê? Porque a todo momento ele está se consumando. É um crime que começa sempre assim com o verbo manter. Vou abrir o 148 agora e nós vamos ver aqui o 148, ele vai dizer para nós o seguinte, olha, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Meus queridos, veja, é privar alguém, ou seja, é manter alguém em cárcere privado. Você está mantendo hoje, está mantendo amanhã, está mantendo até que cesse aquilo ali. Então, enquanto, e aí é bem legal você fixar isso aqui, porque é como se todo momento o crime se fosse consumado. E se a todo momento o crime é como se estivesse sendo consumado, isso enseja o quê? Prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar esta permanência. Então perceba, doutores, o seguinte, que no crime permanente, vou ler novamente o conceito de Rogério Santos, que ele diz assim, nos crimes permanentes a consumação se protrai no tempo. Veja, o crime consuma ali naquele momento em que se priva alguém da liberdade e vai se reiterando ao longo, né, do período que durar aquele cárcere. Crime habitual. Crime habitual, e aí nós temos, por exemplo, o crime de rufianismo, o crime de exploração da prostituição, nós temos também, por exemplo, o crime de curandeirismo. São crimes que, para se ter a consumação, tem também o crime de manter casa de prostituição, 229 do Código Penal. São crimes que, para se ter a consumação, precisa de quê? De uma reiteração da conduta típica. E se nós estamos falando em reiteração da conduta típica, nós estamos falando o quê? De habitualidade. O cara precisa ser dado habitualmente aquela prática, ou seja, precisa praticar mais de uma vez para que o fato possa ser considerado consumado. Se não ocorreu isso, vai estar onde? Na esfera da tentativa. Crime também vai ser o quê? Alguns crimes vão ser qualificados pelo resultado. Como qualificados pelo resultado, professor? Por exemplo, alguns crimes existem finalidade lucrativa. Existe um fim específico. Vou te dar um exemplo do crime do artigo 232A, o crime de promoção de imigração ilegal. O crime de promoção de imigração ilegal, ele exige para a consumação dele o quê? Um dolo específico do agente, um dolo lucrativo. Ou seja, o agente precisa trabalhar com aquela intenção lucrativa, precisa receber aquilo ali para que o fato tenha esta consumação. O código traz para nós também um outro exemplo, quer ver? O 129, parágrafo 3º, que é o quê? Uma lesão corporal seguida de morte. Na lesão corporal seguida de morte, veja, o crime já foi consumado? Bacana, mas esse caso aqui, ele vai ser o quê? Crime qualificado pelo resultado. Então veja que nesse caso de lesão corporal seguida de morte, ele precisa de quê? Da efetiva morte para ser consumado. Então entenda, crime qualificado pelo resultado, o resultado é indispensável também. Joia? Crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio, queridos, é aquele crime que ele só vai poder ser praticado por quem? Por determinadas pessoas. E se ele é omissivo próprio, eu vou ler para você o seguinte, olha, consuma-se no momento em que o agente se abstém de realizar a conduta devida, imposta pelo tipo mandamental, omissão de notificação de doença, omissão de socorro. Então veja, aqui é um crime que quanto ao resultado ele vai ser um crime omissivo, por quê? Porque ele se consumará no momento em que o agente deixa de realizar a conduta.
Então entenda, você naquele momento você tem uma obrigação legal de prestar socorro ou de comunicar a alguma autoridade. O crime se consuma, e aí por isso que ele é omissivo, quando você deixa, ou seja, você não realiza a conduta. E ainda temos o que? O crime omissivo impróprio, que é aquele crime que o agente, ele necessariamente não estava envolvido de forma direta, mas ele está envolvido de forma indireta. É quando ele tem, o crime dele vai se consumar quando? Quando ele tiver o dever legal de agir e não agir. Por exemplo, quer ver uma situação? Aqui, ó, também denominado crime comissivo por omissão, tem sua consumação reconhecida com a produção do resultado naturalístico. É o crime do garantidor. É justamente isso. O crime se consuma quando você tinha o dever de agir e deixa de agir. Então veja só, para a gente finalizar, né, hoje nós só temos uma aula, na próxima aula a gente vai ter que gravar mais, 2 vídeos, porque aí, conforme a coordenação pediu, de 15 a 30 minutos por cada aula, joia? Então, só para a gente finalizar, falei com vocês hoje a respeito da consumação e da classificação no que se refere à consumação. Nas próximas aulas nós iremos trabalhar tentativa, as espécies de tentativa, vamos trabalhando pausadamente, e depois a gente entra em crime doloso, crime culposo e assim sucessivamente. Pessoal, uma última observação. Eu estou postando esses vídeos da seguinte maneira. Eu coloco no YouTube, copio o link e lanço no Unimestre. Preste bem atenção. Algumas pessoas estão acompanhando só o canal no YouTube. Jovem, perceba o seguinte. Lá, nem todos os vídeos eu vou deixar visíveis ao público, então alguns vídeos estarão não listados, então você só vai ter acesso se você acessar o Unimestre. Você acessa o Unimestre e de lá o link vai te remeter para o vídeo. Claro que depois, né, assim que o meu escritório ficar pronto, tiver algumas modificações, nós vamos trabalhar com um vídeo com uma qualidade melhor para poder manter o canal lá. Mas por enquanto eu quero que você se atenha ao Unimestre, ao seu e-mail, tá certo? As notas de vocês já foram divulgadas, eu esperava talvez uma nota um tanto quanto maior, não sei o que aconteceu, mas com certeza nas próximas provas nós teremos provas muito melhores com a evolução de cada um de vocês. Joia? Um forte abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.